Para não esquecer, hoje nós temos mais de 340 milhões de cristãos no mundo sofrendo algum tipo de oposição, enfrentamento, cadeias, prisões, fomes e torturas. 340 milhões. Nós temos um ranking de 50 igrejas. 50 países dos quais a perseguição é mais feroz, mais acirrada. Por que eu estou falando isso? Vocês vão entender já. E o primeiro país de perseguição mais acirrada, onde os cristãos sofrem mais, é a Coreia do Norte, seguida do Afeganistão, seguida da Somália, Líbia, Paquistão, nessa ordem, Eritreia, Iêmen, Irã, Nigéria, Índia. Tem muito país onde a gente sequer tem ideia do que está acontecendo, enquanto nós estamos indo para nossas casas depois de um culto como esse e sem nos preocuparmos com absolutamente nada. Só nos preocupamos que vamos comer amanhã, se vamos ter a sobremesa que a gente quer. Nós estamos preocupados se vamos ter dinheiro para pagar as contas, se vamos ter dinheiro para fazer cabelo, se vamos ter uma roupa nova para o Natal, se vamos ter a viagem dos sonhos, enquanto nós temos 340 milhões de irmãos morrendo pelo Evangelho. É um número muito significativo, é um número muito chocante. E foi apresentado que hoje, em 2021, é óbvio que ainda não fechou o ano, mas em 2021 já aumentou 60% a violência contra os cristãos desses países. Já temos contabilizado quase 5 mil mortos. Fora os presos, os que a gente não tem ciência do que está acontecendo, fora aqueles que não entraram nessa estatística, que estão em países que são muito difíceis de adentrar. E nós temos missionários aí em campo. Aí você fala para mim, o que eu tenho a ver com isso? Se seu coração diz o que eu tenho a ver com isso, eu digo a você que a sua fé, ela já esfriou, seu amor já esfriou. Se você diz, e por que ela está perdendo o nosso tempo falando desses números? É justamente porque o próprio Deus veio nesse culto hoje dizendo, desperta a igreja. Nós estamos muito acomodados. Nós estamos muito confortáveis nos nossos lugares. Enquanto tem irmãos sofrendo. E o tema do mês, como todos sabem, é sobre liberdade. E nós temos liberdade. Só que a liberdade que Deus te dá, de uma libertação de uma vida de pecado, ela é diferente às vezes de uma liberdade da qual você usufrui para pregar o Evangelho, da qual você pode usar a sua vida para salvar outras vidas. Enquanto eu e você estamos preocupados com coisas muito pequenas, tem gente morrendo por esse Evangelho do qual Jesus também morreu. E nós estamos, mais uma vez, muito confortáveis no nosso Brasil, nos preocupando com o que havemos de comer, o que havemos de beber, com quem fulano vai casar, se fulano vai ascender o ministério, coisas tão pequenas. Enquanto tem gente morrendo, gente sendo dizimada e gente indo para o inferno porque ninguém pregou para ela. Ninguém falou uma palavra do Senhor para ela. Eu vejo histórias todos os dias de crente que entra e sai dos lugares e ninguém sabe que aquele camarada, aquela mulher, aquele homem é crente em Cristo. Eu vejo o crente todo dia trocando santidade por coisas banais, por fornicações, por adultérios, por coisas passageiras dessa terra. Eu vejo crentes trocando o Evangelho por obra de feitiçaria, para acabar com a vida de outras pessoas. Enquanto nós, igreja, estamos confortáveis, tem 340 milhões de pessoas desconfortáveis, sendo perseguidas e
tendo uma dificuldade muito grande para a liberdade que nós usufruímos de cultuar. É um privilégio, é uma liberdade. Vê se o pastor Guilherme podia dar essa palavra no início do culto, deixar Deus usar. Não pode, tem lugares que não tem nem como alçar a sua voz. Você tem que falar tão baixo que às vezes nem o irmão do lado ouve. E nós vamos ver um texto que fala um pouco sobre estar preso, mas ser livre. Estar preso em cadeias humanas, mas livre para pregar o Evangelho, livre para viver uma vida em Deus. Abra lá, por gentileza, em Atos capítulo 28. Atos 28. Eu estava preocupada com essa palavra, mas despreocupei rapidinho quando eu cheguei aqui, que eu vi exatamente o que Deus queria com essa palavra. Um despertamento para nós, igreja, para olharmos para aquilo que realmente tem importância, aquilo que realmente o Senhor quer fazer através de nossas vidas, através da igreja no Brasil, porque não se iluda, a perseguição virá, ela ficará mais acirrada. Nós temos amostras todos os dias aí, e a gente está deixando o nosso amor pelo Evangelho, o nosso amor pela palavra, o nosso primeiro amor sair de nós, e esfriando o amor de muitos, como a Bíblia já previa, o amor de muitos esfriaria nos últimos tempos. Qual é a importância que eu e você estamos dando para o tamanho da responsabilidade de sermos igreja hoje? Atos 28 nos relata, nós vamos ler poucos versículos, até o verso 9, 1 a 9, nos relata uma passagem muito interessante de um preso que não se deixou algemar para pregar o Evangelho. Ele estava preso, mas estava livre. E hoje nós vemos muitos livres presos. É o contrário. Você está livre, mas às vezes você está preso para pregar. E aqui Paulo está preso e se sente completamente à vontade para pregar, para fazer a obra. Ele está preso, ele está sendo vigiado, mas ele não deixa de ser usado pelo Senhor. Vamos ler. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, que acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, que salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente a um homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de disenteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista desse acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Paulo está vindo de uma situação muito adversa para ele. Ele está indo preso, porque ele fez menção de ir a César, então ele está preso, ele não está solto, ele teve que embarcar no navio com pessoas, sob guarda de pessoas, ele não está livre, ele não pode ir onde ele quer, ele não pode saltar, não pode fazer turismo, ele está sendo vigiado, ele está sendo acompanhado, até chegar em Roma, onde ele teria uma prisão certa para ele, e ele vem de uma tempestade no mar, e a tempestade alvoroçou tamanhas pessoas, que elas não quiseram nem comer, elas estavam já desesperadas. Paulo
firme. Então ele chegou em Malta. O navio se perde, como Deus já tinha dito. O navio encalha, não tem mais condição daquele navio ser utilizado. E eles estão agora em terra firme numa ilha chamada Malta. Essa ilha, existiam os bárbaros. Bárbaros aqui não são pessoas hostis. Bárbaros são aqueles que não falavam a língua nem tinham a cultura helênica. Então todo mundo que estava fora desse contexto, muitas vezes eram denominados de bárbaros. Era só uma diferença cultural, não eram pessoas violentas. Os bárbaros o recebem e colocam eles aconchegados perto de uma fogueira, porque estavam numa tempestade, estava chovendo, estava frio. O recebem muito bem. E todas aquelas pessoas, como Deus havia usado Paulo, se salvam, então, através dessa palavra de Paulo, da presença de Paulo naquele navio e daquelas pessoas que obedeceram a palavra de se alimentar. Tem uma coisa que me chama a atenção logo no início, é que Paulo está preso, mas ele recebe a visita do anjo, ele dá a palavra para uma tripulação imensa, do qual ele é prisioneiro. Ele não está lá como chefe, ele não está lá como comandante, ele não está lá como alguém super-herói, ele está lá como um prisioneiro. E ele tem a coragem de dar uma palavra da parte de Deus para aquelas pessoas. Ele está como prisioneiro, mas o evangelho na boca de quem quer não está aprisionado. Você pode estar em cadeias humanas, mas se Deus te usar, se você deixar Deus te usar, você vai estar pregando o evangelho onde quer que seja. Aleluia. Tem gente precisando do seu lado saber que Jesus morreu por ela. Tem gente no seu trabalho querendo ver na sua vida a Bíblia que ela não lê, querendo ver na sua vida o Jesus que ela quer crer. O ser humano tem uma necessidade de Deus enorme dentro dele. Vários antropólogos já fizeram esse estudo. Existem muitas tribos que são muito primitivas e que eles começam a buscar Deus, aí como não conhece Deus, vai adorar o sol, vai adorar a árvore, a lua. Eles arrumam alguma coisa para adorar, porque existe uma necessidade de Deus tão grande dentro do ser humano que é impossível não buscar algo para adorar. Tem uma necessidade, está impresso dentro da gente. Isso não sai de dentro do ser humano. E tem alguém do seu lado, no trabalho, na escola, no lazer, onde você passa todos os dias, que precisa ouvir falar de Jesus, que precisa ouvir do amor de Deus, que precisa ter um evangelho na sua vida transformada. Mas ele tem que ver isso em você. Porque se você tiver como prisioneiro, como Paulo estava, e começar a olhar para a sua situação, você não vai sair do lugar. Se você olhar para as suas dificuldades, para a sua limitação, se você começar a olhar para as coisas que você ainda não fez e quer fazer, para as suas frustrações, você não vai sair do lugar e não vai fazer aquilo que Deus quer que você faça. Paulo entendeu isso muito bem, porque ele sabia quem ele era no Senhor. Ele entendeu muito rapidamente quem ele era em Deus e aquilo que ele veio fazer e descansou em cima disso. Ele não ficou procurando o ministério de louvor para cantar. Ele sabia o chamado dele. Ele sabia quem ele era. Ele sabia o que ele precisava fazer. E nenhuma situação adversa na vida dele impediu ele de pregar o evangelho. Que situação adversa na sua vida tem impedido de você ser o crente que o Senhor quer? Que situação na sua vida tem paralisado o evangelho na sua boca e na sua atitude? O que dentro de uma liberdade tão grande que usufruímos em Deus, que não temos mais as leis pesadas para cumprir, tem feito você esmorecer de uma maneira que parece que você é o preso e o Paulo que está solto? Tem gente que está livre, mas parece que está presa. E tem gente presa livre.
Quantos desses 300 e tantos milhões estão pregando o Evangelho, sofrendo todas essas agruras de pregar o Evangelho em países difíceis, como a Coreia do Norte e outros países, estão pagando o preço com as suas próprias vidas e família. E hoje a gente fica lá, mexendo em coisas tão pequenas, dando importância, prioridade para coisas tão banais, tão passageiras. E a gente não deixa o Senhor fazer toda a obra que Ele quer, nesse despertamento que Ele quer trazer a nós como igreja. O que você tem feito com a sua liberdade? Você é livre. Você pode escolher, eu vou acordar amanhã. Aqueles que não têm um compromisso de horário de trabalho, pode escolher a hora que vai acordar, pode escolher a hora que vai tirar a soneca, pode escolher de repente o que vai comer, pode escolher o que vai fazer com o seu tempo. E muitos de nós estão jogando tempo fora, quando podíamos estar sendo úteis na obra do Senhor. Úteis para alguma coisa na obra do Senhor, eu garanto que o seu tempo é precioso para isso. Algo que você está jogando fora é uma coisa tão preciosa que só quem já passou de certa idade dá valor. É o tempo. Quando a gente é jovem, a gente não acha que o tempo vai passar. Quando eu tinha a idade do pastor Guilherme, que é tão novo, tão menino, eu achava, jamais vou ficar velho, eu vou ficar sempre assim, 30 e poucos anos. Quem dera. Voa o tempo. E aí você fica com uma agonia de recuperar aquilo que você não deixou. Você deixou de fazer, você deixou de cumprir, você deixou de romper numa área, por coisas pequenas, por coisas banais, deixou de ser usado por Deus, podia ter sido usado grandemente, podia ter feito grandes coisas. Estamos estudando um livro no discipulado, Diego está maravilhado com a história, Luciana, através do Diego, está maravilhado com a história, porque é uma história de um homem que ele fez uma diferença tremenda. David Wilson fez uma diferença tremenda, se deixou ser usado pelo Senhor de uma maneira que Deus, o ministério todo dele é salpicado de coisas extraordinárias. Um homem de oração, um homem de ação, um homem de fé extraordinária, um homem corajoso, que teve uma coragem tremenda de deixar o lugar de conforto, de uma igreja pronta, de uma família com casa, a mulher, os filhos, todo mundo aconchegadinho ali, para fazer uma obra espinhosa, diante de quadrilhas em Nova York, que eram muito perigosas na época. Deixou seu lugar de conforto, entendeu o chamado, e fez uma obra grandiosa para o Senhor, que perdura até hoje. Ele já faleceu. Então Paulo está aqui preso, e Paulo dá aquela palavra, chega na ilha de Malta. Quando ele chega na ilha de Malta, depois de passar aquele sufoco todo no mar, depois de passar o sufoco dos homens no navio, aí chega na ilha de Malta e ainda tem uma cobra. Haja problema na vida desse homem. Só que ele não dá a menor bola para a cobra, ele salpica a mão assim e a cobra vai embora. Às vezes superdimensionamos problemas. Às vezes fazemos de problemas pequenos coisas enormes. Às vezes é só sacudir a mão e o problema sai. Não precisa supervalorizar problemas pequenos. Não precisa dar muita bola para processos que são fáceis de passar. Tem pessoas aí fora esperando ver a igreja atuante do Senhor. Nós não fomos salvos para ficarmos aqui só domingo cultuando e para cada semana igual. Nós fomos salvos para fazer diferença. Nós fomos salvos para levar outros a Cristo. Nós fomos salvos para sermos suportes para outros. Enquanto pessoas estão sofrendo, enquanto pessoas estão morrendo sem Cristo, nós estamos muito confortáveis na nossa vida do dia a dia. E achando que está tudo bem. O que eu tenho com isso? Se no teu coração, ou no teu pensamento, você pensou, o que eu tenho com isso, irmão, está na hora de orar e voltar para o primeiro amor.
são vidas preciosas para o Senhor. São vidas preciosas que estão se perdendo. São vidas das quais nós temos que dar conta, pelo menos orando por elas. E Paulo vem a dar essa lição e ele chega na ilha e ele não dimensiona o problema. Você sabe o que eu e você talvez faríamos? Poxa, pai, passei por uma tempestade e aqueles homens todos resistiram no navio, ainda tive que dar palavra, estou preso, ainda tive que ir lá fazer a obra. Poxa, não podia eliminar essa cobra, agora até a cobra veio me perturbar. Não, Paulo, ele estava focado no que Deus queria, irmão. Foca no que Deus quer para você. Aí a cobra vai sair. Aleluia. Foca no que Deus tem para você. Foca naquilo que é o principal de Deus para você. Que a cobra vai sair. Não supervaloriza os problemas, não supervaloriza as coisas. Dá razão àquilo que o Espírito Santo está falando no seu coração. Muitas das vezes nós paramos ministérios por causa de outra pessoa, outra coisa. Isso é meninice, irmão. Nós temos que crescer. Alguma hora tem que despertar em nós aquele crente que já come carne. Alguma hora tem que despertar em nós aquele crente que, se o pastor não deu a paz do Senhor, é porque o pastor não viu, não é porque ele não quis dar. E continua fazendo a obra com excelência. A obra do Senhor é mais importante. Sabe o que aconteceu nessa fogueira? Quando a cobra pega Paulo e vai enfoscar no Paulo, as pessoas lá falaram assim: ó, assassino, hein? Assassino, hein? Ó, se o mar não matou ele, a justiça quer matar. Por isso que ele está sendo picado pela cobra. Ele é um assassino, hein? Aí quando viram que a cobra não deu conta de Paulo, ele sacudiu a cobra saiu, aí eles mudaram de ideia. Falaram: ih, não morreu, não inchou. Ah, então não é assassino, é um Deus. Virou um Deus. As pessoas mudam de ideia com relação a você. De acordo com a circunstância, as pessoas podem ser muito cruéis às vezes. Mudam de ideia sobre você. Quem não pode mudar de ideia é você, com o que você tem com Deus. Deus. Glória a Deus. As pessoas podem mudar de ideia com relação a você, mas quem você é em Deus, o que você sabe, o que você tem com Deus, isso não pode mudar em você. Aleluia. Independente do que falam, irmão. Falaram de Paulo, você viu Paulo reclamar? Ah, eu vou chamar os presbíteros. Eu falo assim: ó, estão falando de mim lá, ó, fogo nele, Jesus, fogo nele. Estão falando do ungido. Não, deixa pra lá. Ele sabia quem ele era no Senhor. Aleluia. Ele sabia o que ele tinha com Deus. Não precisa as pessoas falarem. Não precisa as pessoas apontarem. Não precisa dizer se é assassino ou se é Deus. Você tem que saber o que você tem com Deus. E ficar firme nisso. Independente se as pessoas mudarem de ideia com relação a você ou não. Independente do que as pessoas digam. Nem tudo você vai ter apoio na vida não, irmão. Nem tudo você vai ter apoio. Às vezes eu fico lá: Deus, estou tratando fulano, como o Senhor orientou, estou cuidando, estou orando por fulano, por Beltrano, e eles estão fazendo isso, Deus, estão fazendo aquilo, Deus, estão falando pelas costas, Senhor, porque o Espírito Santo faz a gente saber muitas coisas, né? Estão falando pelas costas, Senhor, estão fazendo isso, estão tentando me enfiar daga. Aí vem Deus: se acalma, a obra é minha, quem faz sou eu, glória a Deus. Você é um instrumento. Não importa, Fátima, importa que você está obedecendo ao Senhor. Importa é o que você está fazendo para o Senhor, que isso tem galardão. O que importa é a nossa maturidade de sabermos que somos livres, mas somos escravos do Senhor. Aleluia. Você é livre para servir ao Senhor. Você não é livre para fazer as coisas que você quer, não, irmão. Você é livre para ser agora do Senhor.
Paulo fala isso em Romanos 16, se não me engano, 22, fala, tem uma versão que fala que você é livre, mas é escravo de Deus. Sabe? Você não é livre para você fazer as suas escolhas que você quer. Ah, vou pro baile funk ali, vou fazer o acontecer. Não, você é livre para servir o Senhor. Você é livre para pregar o Evangelho. Você é livre para viver o que o Senhor tem para você. Você é livre para deixar Deus tratar, curar, guiar. Você é livre para deixar Deus fazer tudo o que Ele tem que fazer em você e através de você. Porque não adianta você deixar fazer em você e você não fazer também através de você. Não adianta ficar cheio de Deus, né? Gordão lá, espiritual, tô só flutuando. Conheço um rapaz assim, o pessoal fala assim, o cara não anda, flutua, de tanto que o cara ora, mas não vejo frutos, não vejo frutos. Tem que ter fruto, irmão. A Bíblia fala que a gente tem que ter fruto. Se a gente estiver ligado na videira, a gente vai dar fruto. Não queira ser um galho cortado. Não queira ser um galho jogado na fogueira. Queira ser aquele galho preso na videira. Que aquela seiva que vem de Cristo transforme você naquilo que o Senhor quer fazer de você e usar você. Para que o nosso ministério seja profícuo, para que a nossa vida seja profícua, nós temos que estar ligados nessa videira e dar fruto. Quando nos deparamos, irmãos, com situações como essa de Paulo, aleluia, nenhum de nós ainda foi preso pelo Evangelho, né? Graças a Deus. Nenhum de nós ainda sofreu tamanhas agruras como essa. Nenhum de nós sofreu danos físicos por pregar o Evangelho, né? E aí a gente fica pensando só em nós. Não estou sofrendo nada, né? Tem um ditado aí que fala, não sei o que lá, pouco meu pirão primeiro. Isso, farinha pouca meu pirão primeiro, né? É horrível esse ditado, porque se a farinha está pouca tem que dividir com os irmãos, né? Aleluia. Tem gente que come farinha aí como comida, né? Aleluia. E nós hoje estamos numa situação em que nós estamos pegando a farinha e até escondendo que temos a tal da farinha. E que pirão nada, irmão. Você vai comer farinha sozinho ali, ó, sem ninguém saber. Se bobear, nem o seu marido, esposa, sabe que você tem farinha. Olha aí. Nós escondendo farinha aí. Porque hoje nós estamos vivendo uma situação em que o amor de muitos esfriaria. Estamos vivendo uma situação que muitos crentes hoje acham que ser crente é viajar, é se dar bem, é ter uma conta bancária gorda, é não ter problema, é ter um casamento exemplo, é não ter problema nenhum em casa, é ter tudo assim equacionado. Tanto que você pode ouvir aí um monte de gente falando aí fora, fala assim, não, eu vou servir o Senhor quando eu conseguir resolver tal problema na minha vida. Vocês já não ouviram isso? Mas tem que vir, tem que deixar Deus tratar, tem que deixar Deus curar, para aí Deus for fazendo a obra, a pessoa vai se libertando. Se deixar para ficar 100% para vir para Cristo, não vem não, irmão. Não vem não. Vai ficar muito confortável. Você sabe uma coisa para o povo do Antigo Testamento, é que Deus dá uma luta atrás da outra, o povo buscar Deus. Porque quando a gente está bem, né, a gente não busca não. A gente fica na nossa. A gente é um povo muito preguiçoso para buscar. A gente precisa de problema para impulsionar a gente. A gente precisa de luta para nos ensinar a perseverar. O problema é que às vezes as lutas vêm como vieram para cima de Paulo e você esquece rapidinho o que você está fazendo em Deus. O problema é que quando as lutas vêm, a nossa situação é murmurar, é reclamar, é falar, Deus, olha só, teve a turbulência lá, agora a cobra, agora eu estou numa ilha, o que vai ser e tal. Ao invés de perguntar sobre a sua vida, irmão, pergunta, Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer para a obra, me mostra o que eu tenho que fazer com os irmãos, me mostra o que eu tenho que fazer para o Evangelho, me mostra como eu posso ser útil para o Senhor. Irmão, é uma coisa horrível se você chegar no céu e não tiver fruto nenhum para apresentar. Já pensou? Você chega lá, aí não tem ninguém atrás de você, você não evangelizou ninguém. Aleluia. Não foi instrumento de Deus para ninguém.
Aí você chega lá sozinho, aí você vê lá o Billy Graham, aquela filha enorme de gente lá, aceitei Jesus, foi através dele, olha quantos frutos. Eu não sei você, eu não quero chegar no céu de mão vazia. Eu não quero chegar no céu e não apresentar nada, não fiz nada. Eu não quero chegar no céu e falar, Deus, eu estava muito ocupada com as minhas coisas, sabe? Estava muito ocupada. Eu precisava fazer cabelo, eu precisava fazer unha, eu precisava ir em tal lugar, eu precisava sair, eu precisava esparecer, Jesus. Eu não vejo momento nenhum, no século I, os apóstolos esparecerem, irmão. Eu não vejo nenhum deles tirando férias. Eu não vejo nenhum deles se aposentando. Eu não vejo nenhum deles ficar contando vantagem de carro, de casa. Eu não vejo nenhum deles prosperando financeiramente. Aleluia, Deus. Glória. Quando hoje o nosso evangelho pregado aí fora, infelizmente, é só vitória, só prosperidade, fora problema, né? E se tem alguma perseguição, o inimigo está furioso, né? O inimigo está furioso, vamos orar. Você sabe qual é a sua identidade em Deus, irmão? Aleluia. Você sabe o que você veio fazer nessa terra? Você sabe qual é a prioridade que Deus quer para você? Eu estava falando antes do discipulado aqui, eu estava falando sobre prioridade de focar naquilo que Deus te chamou. Por exemplo, eu estava dando o exemplo do Ministério de Música. Não é o meu ministério, todos sabem, né? Mas se eu quisesse aprender a técnica de tocar um instrumento, eu poderia aprender a técnica, não tenho o dom. Poderia, né? Tem cursos aí, poderia, ia gastar um tempo com isso, obviamente, 2, 3 horas, né? Não é meu ministério principal, podia dedicar umas 2 horas e tal, mas o que essas 2 horas eu poderia estar fazendo para Deus em relação ao meu chamado? Qual é a minha prioridade? O que você tem feito com o tempo que Deus colocou na sua mão? O que você tem feito com o chamado que Deus colocou na sua mão? Você tem perdido tempo com aquilo que não é de valor no reino dos céus. Quantas horas fica-se nas redes sociais que poderia estar orando por essas pessoas que estão sofrendo, por exemplo? Poderia estar se contribuindo até financeiramente, o Portas Abertas tem conta lá para envio de dinheiro para missionários em situações difíceis. Você sabia que tem missionários em campo que tem família e que não tem nem notícia da família? Isso deve ser terrível. Seguida lá no closet, quando eu oro lá, eu falo, ai Senhor, dá notícia da família para eles. Isso é horrível. Pensa, você está lá, ninguém sabe de você e você também não sabe da família. Filhos às vezes, pai, mãe, irmãos, e não se tem notícia. E a liberdade que nós usufruímos em Deus tem sido mal utilizada pela igreja. Às vezes a gente quer imitar o mundo para trazer o mundo para cá, mas o mundo não quer ser imitado. Eles querem imitar a gente. Porque nós temos o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus. Aleluia. Não são eles que têm. Nós temos que levar a boa nova. Somos nós que temos que dar um pão espiritual. Somos nós que temos que alimentar. Quantas pessoas têm passado diariamente na sua vida e você não dá uma única palavra sobre Jesus? Você todo dia pega um transporte. Você todo dia está num lugar, seja para comprar algo, seja para visitar alguém, seja para ir no pão da padaria. Será que o padeiro perto da sua casa sabe que você é crente? Dá um folheto, você não tem coragem de falar. Dá uma palavra, uma caixinha de promessa, seja o que for, para lembrar aquela pessoa que ele tem um Deus que ele pode buscar. Porque aquele homem, aquela mulher que passa com você todo dia, pode ser um possível suicida amanhã. Porque temos um nível de suicídio muito grande durante a pandemia. E nós não estamos apercebidos disso. Os psicanalistas, os psicólogos, estão, consultórios cheios. Fizeram consultórios virtuais, não estão dando conta da demanda. Porque muitas vezes somos nós que temos a palavra que cura, a palavra do Senhor.
Muitas vezes somos nós que temos a palavra que liberta. Às vezes uma palavra que você dá, de uma palavra que você ouviu, de alguma pregação, tira a pessoa de um rumo e bota em outro. Ah, como eu vou saber? Ora, o Espírito Santo vai mostrar o que fazer. O Espírito Santo mostrou para Paulo o que fazer. Aleluia! Mas ele tinha convicção que a liberdade que ele tinha em Deus, mesmo estando preso, era para a glória de Deus. E por último, o que você faz em Malta, irmão? Porque veja, Paulo estava com destino, Roma. Ele não tinha chegado lá. Ele passou a tempestade e foi para a ilha de Malta. Ele poderia ter simplesmente ficado quieto. Poderia simplesmente ter passado por Malta fazendo turismo. Não era o destino dele. O destino era Roma, ele sabia. Deus já tinha falado para ele que ele ia chegar em Roma. E ele está em Malta e ele mais uma vez se deixa ser usado por Deus. Mais uma vez ele mostra quem ele é em Deus. Chega ali nos bárbaros, sacode a cobra. O viver dele já mostrava que ele era diferente. Ó, é um Deus. Porque ele servia realmente a um Deus poderoso. Que aquela cobra ficasse, ele não tinha problema algum e Deus poderia curá-lo. E aí ele é recebido por uma espécie de governante do local. O pai do governante está doente, o que ele faz? Vai lá, ora, impõe as mãos, o homem é curado. Aí faz aquela fila de enfermos para as pessoas serem oradas e serem curadas para a glória de Deus. Ele faz uma revolução naquela ilha que poderia ser apenas uma ilha de passagem. Ah, mas meu destino final não é aqui. Então você está fazendo turismo? Está fazendo turismo em Malta? O que você está fazendo em Malta? Foi ver como é que funciona uma nova cultura? Foi descansar, relaxar? Paulo está trabalhando o tempo todo. Paulo está o tempo todo tentando glorificar o nome do Senhor. Paulo está o tempo todo nos ensinando que a liberdade que ele não tinha humana, porque ele estava preso, ele fazia muito bom uso para pregar Cristo. O que nós estamos fazendo com a nossa liberdade? Você é livre em Cristo. Você foi liberto do pecado. Você tem liberdade de não seguir rigorosamente as leis mosaicas. Você tem uma liberdade de ir e vir, de cultuar. Você tem uma liberdade de adorar. Eu, às vezes, acho muito bom a máscara. Eu gosto de orar sobre várias situações. Às vezes eu estou de carro, estou passando assim. Às vezes a pé mesmo e a máscara tampa a boca, né? Aí ninguém vai dizer que eu estou falando sozinha, né? Que aí eu estou lá dando a máscara, falando com Deus. Eu acho que nesse ponto a máscara é excelente para mim. Uma solução, porque o pessoal lá aqui ora, vamos sozinho. Eu estou orando, irmão. E Deus, às vezes, eu falei, Deus, estamos na rua, e olha aí, ó, pegou, botar o carro. Estamos na rua, hein? Mas Deus sabe que você está na rua. E Deus sabe quem está te vendo. E Deus sabe o que você está fazendo. E às vezes eu vejo um mendigo e eu sinto no mundo espiritual que aquele mendigo ninguém liga mais. É uma pessoa que é execrada. Todo mundo já tem nojo. Ninguém mais quer saber. Se morrer, ninguém vai nem saber o nome. Aí eu oro, Senhor, transforma aquela vida. Não vou fazer isso o tempo todo, porque senão vou bater nos carros na frente, né, irmão? Mas tem hora que você tem que sentir o mundo espiritual. Estava no ônibus, eu não vou contar o testemunho todo, o pastor Guilherme sabe, eu contei hoje para a Bíblia, e eu vi a presença do maligno ali, um deboche, sabe, debochando, rindo, e eu repreendi em alto e bom som, irmão, do jeito que eu estou falando aqui com vocês, dentro do ônibus. A gente tem que sentir o que está acontecendo no mundo espiritual, irmão. Deus, Ele está dando uma palavra de despertamento para você acordar em Deus. Nós não estamos aqui de brincadeira. Nós não estamos aqui só para sentir o reteté, sabe, as sensações maravilhosas que vêm do céu para a nossa vida. Nós não estamos aqui só para ficarmos confortáveis. Nós estamos aqui com uma missão. Nós estamos aqui com um propósito. E se você perde isso de vista, acabou. Acabou. Fica sem função.
Nós não estamos de turismo em Malta, irmão. Nós estamos a trabalho do Senhor. Nós não estamos em turismo em lugar nenhum, irmão. Nós estamos só a fazer a obra do Senhor. Nós não vamos tirar férias do Caribe à toa. Quem tirar férias do Caribe vai pregar o Evangelho lá. Se você tirar férias lá na roça, vai pregar o Evangelho na roça. Se você for passear, se você for entrar no ônibus, vai sempre munido de folheto. Dê uma palavra de esperança para alguém. Fale de Cristo. Porque muitas das vezes você pensa que não vai funcionar, mas aquela palavra o Espírito Santo pode usar para libertar uma vida, para tirar uma vida do inferno. Glória. E você pode ser um instrumento poderoso de Deus, se você despertar. Que a nossa vida não é turismo, não é fazer a nossa vontade, mas é se submeter àquele que te chamou. Tem um propósito maior na sua vida e na minha vida. Tem coisas mais importantes para mim e para você. Tem coisas mais preciosas para mim e para você. E nós temos que entender isso em Deus e começar esse despertamento dentro de nós, para que a gente não deixe a obra do Senhor falha, esmorecer, morrer dentro de nós e no nosso ministério como igreja. Você é a igreja viva do Senhor. Faça a obra do Senhor. Não olhe mais para os seus processos pessoais como algo de empecilho. Quando são problemas pequenos, faz igual o Paulo fez com a cobra, sacode. Sacode a mão que a cobra sabe. Aleluia. Mas nada vai impedir a obra do Senhor de avançar. Porque se eu e você não fizermos, Deus vai suscitar ali, pedras. Mas creio em Deus e cada um de nós tem um chamado a cumprir. E creio em Deus e cada um de nós, se entender essa mensagem, entender o que o Senhor está falando sobre despertamento, a gente vai modificar a nossa maneira de viver. A gente vai crescer como crente e a gente vai parar de olhar para coisas tão pequenas e olhar para coisas maiores, coisas do Rei. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Você recebe essa palavra? Glória. O pastor Guilherme está orando, finalizando.